Oiê! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Perdida, de uma escritora brasileira. É o primeiro livro de uma saga que também se chama Perdida, é um box de 6 livros. E ele vai contar a história de Sofia, uma mulher normal que nasceu no século XXI e acaba por, questões aí, por causa de um celular, ela acaba indo parar no século XIX. Uma história de romance misturada com humor e viagem. Perdida vai mostrar primeiro a vida de Sofia, né, como ela é, e vai justificar os acontecimentos do livro. Ela vai ser uma mulher empoderada, extremamente feminista, assim, né, como as mulheres de 2020, do século XXI, ou pelo menos de como era para ser a maioria. Então ela trabalha, ela odeia o trabalho dela, mas enfim, ela trabalha, ela luta pelos direitos femininos, ela é uma mulher solteira que odeia homens, acho que a maioria das pessoas do século XXI odeia homens, a maioria das mulheres, e ela tá lá trabalhando, recebe uma ligação da melhor amiga dela, a Nina, ela sai pra beber, ela descobre que a Nina vai casar, ela enche demais a cara e quando ela vai usar o banheiro, ela deixa o celular cair dentro da privada. No dia seguinte, né, tendo que resolver as questões que ela fez no dia anterior, além da ressaca, o celular quebrado, ela vai numa loja e para comprar um celular novo e quando chega lá, a mulher fala assim, então, a gente eu tenho esse celular aqui que ele é o melhor de todos. Então mas ele é a última unidade e eu não consigo pegar um pra você ver. Você só vai ter que aceitar que ele é bom. E ela acha uma ótima ideia comprar. Assim que ela sai da loja, o celular dá uma travada, ela fala, gente, acho que eu vou ter que devolver. E quando ela acorda de novo, ela tá num bosque. Nisso que ela tá num bosque, passa um homem de cavalo. E ele surta, ela surta, todo mundo surta. Meu Deus, onde eu tô? E ele, meu Deus, que roupas são essas? Você está super vulgar. E ela nem tava. E aí começa todo o conflito. Só um parêntese aqui. Esse livro, ele foi feito uma adaptação para os filmes. A Disney Plus, ela tem lá o livro, o filme, né, do Perdida, porém é extremamente diferente. A protagonista é a Giovanna? Alguma coisa assim. Sério? Ai, beleza. Como que é o nome? Tigre. Beleza. Tá aqui, vocês estão ouvindo um espírito falando. Então agora vocês estão cientes que a Millie, né, do Chiquititas, ela vai ser a protagonista. E assim, quando você assiste o filme e depois lê, você não consegue não imaginar ela sendo a Sofia. Elas são muito parecidas, enfim, é muito ela. Porém, o filme ele é muito diferente do livro, tem muitas questões de melhoria, vários personagens que eles não desenvolveram direito, ou assim, o vilão no filme, o vilão é muito vilão. E no livro você entende até o lado do vilão. Então, assim, não, vilãozão não, mas vilãozinhos. Sabe? Aquela pessoa que ou você odeia ou você ama, então você entende até o lado dela. E no filme, não. No filme você só tem a opção de odiar. Esse livro foi inspirado, né? Essa saga de livros, ela foi inspirada em Amor e Preconceito. Então, assim, não preciso dizer muita coisa, né? Acho que qualquer leitor de romance gosta de Orgulho e Preconceito e... Orgulho e Preconceito, né? Eu falei Amor e Preconceito. Enfim, é isso. Vocês entenderam. Foi inspirado em Orgulho e Preconceito. Tem o filme é muito bom, mas não tem nada a ver com a história do livro. Então, eles estão fazendo aí o 2, vamos ver se sai um pouco melhor. Depois que Sofia chega no século XIX, ela tem que enfrentar muitas coisas. Ela é louca pela internet, ela não se imagina sem o computador, sem o celular dela, e ela vai ter que se imaginar sem o celular, porque, inclusive, aquele celular lá que ela tinha comprado, que fez ela chegar ali, ele não funciona. Ela vai ter que lidar com a tradição diferente, então, assim, ela é uma mulher extremamente feminista, e lá ela vai ter que, né, ela vai partir de frente, então assim, ela vai discutir muito com o povo de lá, apesar que é
toda a população contra ela, mesmo assim ela vai ser a pessoa que, gente, isso aqui tá errado. Mulher, então, assim, sorte dela que ela caiu numa casa boa, né? Apesar, só um parênteses aqui também, apesar de ser no século XIX, a escritora não coloca nada sobre escravidão, nada dessas coisas. É um livro bem gostoso, não desperta nenhum gatilho, então podem ficar tranquilos, tá bom? Mas Sofia vai ter que, como eu disse, enfrentar todas essas coisas e principalmente uma questão que ela vai sofrer muito e vai dizer diversas vezes é enfrentar a questão do banheiro, porque não tem banheiro do jeito que a gente imagina. Assim, tomar banho, tem lá os funcionários, porque ela vai cair numa família que é muito rica e tal. Tem lá os funcionários que vão ajudar lá ela, mas banheiro mesmo, banheiro do qual a gente imagina, não vai acontecer e vai trazer momentos hilários à nossa personagem, porque ele é um livro extremamente divertido, cômico e leve de se ler. E aquele homem de cavalo que apareceu quando ela chegou era nada mais, nada menos do que o homem mais maravilhoso da história, Ilan Clark. Assim, gente, ele é um evento, ele é um momento. Ilan Clark, ele vai ser um homem extremamente educado, maravilhoso, muito diferente de Sofia na questão de impulsivo, ele é muito racional, ele tenta entender o lado do outro. Sofia vai chegar lá, isso aqui tá errado, surtando, e ele vai tentar entender, mesmo que seja difícil pra época dele, né? Entender questões feministas, ele vai se esforçar pra entender pela Sofia. Diferente dos homens escritos, né? Ele não vai ser misterioso, ele não vai ser arrogante, ele não vai ser nada disso. Na verdade, o Ilan, ele vai ser o primeiro a dizer que ama, ele vai ser o primeiro a demonstrar que ama, ele vai ser extremamente expressivo com o sentimento dele, ele é carinhoso, ele é um evento, gente, ele é um evento. E é em meio a todo esse caos que a relação deles começam a se formar de fato. A Sofia claramente não cabe ali, a Sofia claramente ela é contra tudo dali, e ao invés de Ilan, né, que é uma família muito rica, uma família tradicional, enfim, se afastar, ele prefere se aproximar e entender. Ela fala coisa na hora errada, ela fala coisa errada, coisas que não se encaixam, coisas que seriam consideradas super mal educadas, e Ilan tá ali pra entender ela, ajudar ela no que ela precisa, mas principalmente ele tá com a curiosidade e eles têm uma conexão assim, fora do comum. É por isso que a relação deles fica tão gostosa. Como eu disse, é um livro de romance, então assim, é fantástico, é simplesmente fantástico, porque você consegue acompanhar todo o desenvolvimento deles. Você não sente que a escritora, ela passou, não pulou nenhuma fase, não. Você consegue ver toda a construção. Por mais que ela sempre se sentiu atraída por ele, você consegue entender desde o momento em que deixou de ser atração, passou a ser amor, desde o momento em que o Ilan entendeu que ele amava nela, e não foi de uma hora pra outra, é super bem construído, é super bem passado, e você vai vendo pequenos detalhes que você vai entendendo que há amor ali. O livro, ele é muito bem escrito, assim, gente, ele é meu livro favorito. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas ele é meu livro favorito. Então, pra mim, ele vai ser perfeito em todos os aspectos. Mas, outra questão aí super positiva deles é que você realmente se sente no século XIX. Desde as comidas, linguagens, tudo a escritora, ela faz que você remeta ao século XIX, do que a gente aprendeu, mas enfim, várias outras questões do século XIX. E paralelo a isso, paralelo a todo esse amor, essa angústia da Sofia, a gente vai ter uma outra questão, que com o passar do tempo, a Sofia vai começando a gostar dali. Apesar dela não se sentir pertencente, ela começa a gostar. E isso vai trazer alguns impasses nela. Alguns impasses de... Ela vai conseguir voltar, ela vai conseguir voltar pra Nina, que é a única família dela, lembra? A melhor amiga dela. Ela perdeu os pais, então assim, ela só tem a Nina, mas a Nina mesmo assim é tudo pra ela, e ela vai querer, ela gostaria de deixar a Nina, ela vai conseguir voltar pra Nina, e ela vai querer voltar pra Nina. Ela vai ter que escolher, acaba sentindo a dor, né, e inevitavelmente ela vai ter que escolher entre o Ilan e toda a família dele, tudo que ela construiu ali, todas as relações, e a Nina e a vida que ela tinha no século XXI, enfim. Vai ser
desde o começo, desde que a Sofia começa a sentir qualquer sensação boa ali, essa divisão fica muito forte nela. No momento, né, no começo ela não sabe se ela consegue voltar, mas quando ela vai conseguindo pistas do que ela tem que fazer, ou pelo menos do que ela acha que tem que fazer, isso começa a ficar cada vez mais forte. O fato dela querer ou não voltar pro do século XXI, desculpa. Em meio a bailes, em meio a tudo que a gente imagina de um século XIX, do século XIX, então a inveja, ela se apaixonando, muito amor envolvido, amor de várias partes, então ela vai encontrar um amor diferente, familiar, um amor que ela não sentia há muito tempo, ela vai construir amizades, ela vai construir tantas coisas, e meio a tudo isso, a Sofia vai começar a pegar pistas e para ir embora e, né, se decidir se ela quer ficar ou não. Agora, aonde ela vai ficar, se ela vai ficar, aí você vai ter que ler Perdida para entender. Nunca desistirei de encontrá-la. Por isso, sou incapaz de dizer adeus, pois sei que ainda nos veremos outra vez. E se por sorte algum dia puder ver essas linhas, não esqueça que o amei desde o primeiro instante e amarei até o último. Ai, esse livro é muito bom. Ai, eu não aguento mais. Ai. Bom, considerações, eu acho que tá claro que pra mim o livro é 5 estrelas. A escrita é maravilhosa, além da história ser muito interessante, você ficar ali, você querer terminar o livro o mais rápido possível. A escrita é muito gostosa, desde os personagens secundários, eles têm um charme, eles têm um brilho, você vai querer entender mais sobre eles. Os personagens principais, nem preciso dizer, você vai se apaixonar por todos eles. Eu, de verdade, eu não sei se eu tivesse naquela situação, se eu tenho mais inveja do Willan por namorar a Sofia ou da Sofia por namorar o Willan, porque são dois pitéis, assim, é muito difícil mesmo escolher um. A história é muito gostosa, a escrita fantástica, o personagem fantástico. Eu não sei porque você ainda não foi na Amazon comprar ele, porque ele é muito bom. Se você gosta dessa fantasia no sentido de épocas, esse romance de época, vocês vão amar. Esse livro tem um hot, mas bem fraquinho mesmo, não tem nada explícito, é bem tranquilo, mas assim, você vai, quando chegar, você vai ficar, ai! Porque é fantástico. O livro 2 tem um pouco mais, mas esse aqui, os momentos que forem acontecer, você vai surtar junto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessaram pela história. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você já leu, também deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui. Vai ser um prazer ler os comentários de vocês. Se vocês acharam que gostaram do meu jeito de contar a história, vem aqui no canal, já se inscreve. Eu tenho outros vídeos falando sobre livro de romance, fantasia, enfim. Vai ser um prazer. Também aqui no canal tem o meu livro. Sim, eu escrevi um livro de fantasia. Já tem uma sequência de vídeos contando sobre o meu livro. Mas também aqui no primeiro link da descrição vai ter o link para você comprar, né, de fato eles. A gente tem ele disponível na Amazon, só que um pouco, né, de taxa, enfim, eles saíram para um preço maior, mas no site da editora, o Iclep, também tá aqui na descrição, a gente consegue vender por um preço mais barato e tem cupom de desconto que também está aqui na descrição, então não perca, tá bom? Já segue também os nossos patrocinadores, Clássico Talk, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, e entre no grupo VIP, lá eles postam todas as novidades, promoções e tudo mais pra vocês. Me siga nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Escopo também, que é um aplicativo, pra quem não conhece, é um aplicativo de livro, super gostoso. E é isso, pessoal. Beijo!